Vou ler o texto, Êxodo, capítulo 10. A palavra do nosso Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras. Comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada esse homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel.
Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Vamos orar, irmãos. Senhor, santo Deus, Pai bendito, em adoração pública aqui o teu povo reunido, santa convocação diante da tua majestade para te adorar, adoração do teu povo, ó Deus, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, por meio de Cristo, nosso Cordeiro perfeito. Teu povo reunido aqui te adora, ó Deus, e nesse momento, como povo de Deus, queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Fala aos nossos corações, nos ilumina, fala ao coração de cada um dos teus servos aqui, esclarece as mentes, recebe a adoração, ó Pai. Também recebe esse tempo dedicado ao teu reino, os recursos depositados também diante do Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, todo o teu povo, e principalmente pedimos a bênção espiritual sobre as nossas vidas. Assim dá-nos graça, vem o teu reino sobre nós, nos abençoa, o que oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Moisés, de modo impressionante, continua indo a Faraó, levando a palavra do Senhor. Como nós já temos dito e observamos, Moisés é uma figura messiânica, é um mediador, um tipo de Jesus Cristo. E então um profeta de Deus, chamado pelo Senhor, divinamente separado para esse ofício, a quem o Senhor deu a sua palavra, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. E então essa palavra ela é direcionada a Faraó, um rei pagão, um rei ímpio, e isso nos mostra como a palavra de Deus, irmãos, aqui é para Israel também. Não esqueça, Moisés escreveu esse livro e o público-alvo é Israel. Os filhos de Israel ouviriam essa mensagem, mas Faraó também. E não só Faraó, claro, Faraó também foi endereçado a ele, mas os povos ao redor, as nações ao redor. Embora Deus tenha um povo, escolhe um povo, separa um povo e se revela a este povo, então a revelação está no contexto do pacto, da aliança, mas essa palavra de Deus, ela então é enviada a este mundo e ela repercute, ela chega às nações. A palavra de Deus, os seus sinais, os seus feitos, então o Senhor também envia a sua palavra aos homens ímpios e rebeldes, homens obstinados. Não entendemos o porquê, sabemos que Deus tem os seus eleitos. O Senhor nos manda pregar o Evangelho a toda criatura, e nós sabemos que esse Evangelho, que é a santa semente, não cairá só em bom solo, em bom coração, na boa terra, como a parábola do semeador diz, mas também cairá à beira do caminho, também cairá em solo rochoso, também será semeada essa palavra
entre espinhos. Então haverão corações de pedra. Não entendemos então, irmãos, o porquê, mas nós sabemos que tudo é para a glória de Deus. O Senhor é glorificado por este meio. Um Deus soberano, um Deus que salva o seu povo e que é o único Deus e que se revela, que fala, é um Deus vivo e verdadeiro, que se revela em sua palavra. Então, o Senhor envia a palavra e esses corações de pedra, como o de Faraó, também recebem a palavra e, de algum modo, eles se endurecem contra o Senhor e Deus, como justo juiz que é, também os endurece judicialmente. Até aqui nós vemos Faraó endurecendo seu coração. Temos visto aqui, a ênfase aqui, o próprio Faraó endureceu seu coração. Lá em Romanos capítulo 9, nós observamos que o apóstolo Paulo nos explica que o Senhor endureceu o coração de Faraó. E aqui no nosso capítulo também isso é claro, que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Então há uma conjunção de fatores aqui. O homem depravado nasce em seus delitos e pecados, nasce numa condição caída, escravo do pecado e de Satanás. Não que Deus tenha criado o homem assim, criou o bom, mas por causa da rebelião do pecado, a raça humana caiu e os homens nascem nessa condição e são rebeldes, são inimigos de Deus, estão em inimizade contra Deus, contra o Senhor, e rejeitam a palavra do Senhor, são incrédulos, e esse é o pior pecado, a incredulidade diante da palavra do Senhor. E o Senhor é justo, porque o Senhor se revela do céu. Revelação natural na criação, revelação especial na palavra. Ele envia a sua palavra, os homens se endurecem, e o Senhor, com justiça, os entrega aos seus corações rebeldes. Depois leia em Romanos capítulo 1, que você vai ver exatamente isso acontecendo ali. Então, os pecadores endurecem o seu coração de um lado, e do outro lado também é justo que Deus os endureça. É justo que Deus os entregue a sua mente a uma disposição reprovável, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, é justo da parte de Deus. O Senhor é soberano, então, sobre estas coisas, e com justiça, então, endureceu o coração de Faraó. Então, com esse endurecimento, isso o Senhor já havia dito a Moisés, era propósito de Deus. Com esse endurecimento, as pragas continuam. E nós, então, aqui no capítulo 10, chegamos à 8ª e à 9ª praga, gafanhotos e trevas. As pragas continuam, e agora nós temos uma infestação de gafanhotos. Você pode talvez pensar assim, mas pastor, o gafanhoto é um bicho pequeno, você pode esmagar. É claro, Deus poderia ter enviado os seus anjos com espadas e exterminado o Faraó imediatamente, mas é muito claro em nosso texto que o propósito de Deus em fazer estas coisas, na verdade o propósito de Deus, irmãos, revelado nas Escrituras, o fim para o qual Deus criou o mundo e todas as coisas é a sua própria glória. Vivemos numa era em si mesmada, o homem quer estar no centro. Mas o propósito de Deus, Deus não precisava criar nada, Ele já era infinitamente glorioso em si mesmo. Se bastava Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E na eternidade decidiu criar. E qual o seu propósito, segundo as Escrituras? A sua própria glória, não que ele precisasse de mais glória, mas ao desejar criar, ele criou esta terra, a humanidade e toda a história com o fim de que seu nome seja exaltado, a sua glória seja refletida na criação, em todas as coisas, através da sua justiça, através da sua misericórdia, dos seus atributos revelados na criação e na providência, no decorrer de toda a história. Então, perceba que no nosso capítulo 10, aí, no começo do capítulo, o Senhor envia Moisés novamente com a mesma mensagem e diz: vai ter com Faraó, porque eu lhe endureci o coração, e de seus oficiais. E aí ele diz: para que eu faça estes meus sinais diante deles.
Faraó está endurecido. Faraó despreza o Senhor, não aceita a palavra do Senhor. Ele acha que está no controle. Ele acha que é um Deus encarnado. A encarnação de um Deus, do Deus Sol. Mas a verdade é que, mesmo em sua rebelião, ele está somente cumprindo a vontade do Senhor. Ele está tão somente cumprindo a agenda de Deus. Eu endureci, o Senhor diz, o coração de Faraó, para que eu faça estes meus sinais. Vai ser cumprida a vontade de Deus. E no verso 2 é dito, então, que essa mensagem tem como objetivo os filhos de Israel, e para que contes a teus filhos. Para que você conte às crianças, aos teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Os filhos perguntariam por quê da Páscoa, que será mais na frente. Os filhos perguntariam que história é essa, e o que foi isso, essas pragas do Egito. E Deus diz, e é justamente para isso, para que você conte aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibas que eu sou o Senhor, para que o nome de Deus seja exaltado, para que a sua palavra seja firmada, para que ela pudesse repercutir, para que as nações soubessem, claro, Israel em primeira instância, mas veremos, para que as nações soubessem que há um só Deus, Criador, Todo-Poderoso, Soberano, o Deus de Israel, o Deus que se revelou aos hebreus, o Deus que, desde o princípio, escolheu um povo e determinou que esse povo ali seria da descendência de Abraão, até que veio o Messias e agora a sua igreja é o seu povo. Então, essas pragas do Senhor têm esse propósito, manifestar soberania de Deus, governo de Deus sobre todas as coisas, governo de Deus sobre o coração dos ímpios. Inclusive, nós cremos que o próprio Satanás está debaixo da soberania de Deus. Ele só faz o que Deus permite, ele só vai até onde Deus permite. Veja o caso de Jó. Então, irmãos, o Senhor é soberano também sobre os corações, sobre os seres morais, espirituais, homens e anjos. Então é muito evidente isso, e o propósito de tudo isso, revelado a nós, essa soberania de Deus, é a sua glória. E por isso o Senhor então nos dá essas sessões aqui, repetidamente, 10 pragas, e Moisés falando a Faraó, manifestando que há um propósito aqui. Essa história iria repercutir, chegou até nós hoje, aqui em Alagoinhas, no Brasil, aos gentios do Brasil, a todos os povos e nações, judeus, gentios também, claro, a eles originalmente, mas hoje ainda, todos aqueles que abrem as Escrituras e que ouvem a pregação fiel da palavra. Irmãos, então, gafanhotos, alguém pode dizer, mas não é um animal tão assustador para nós. E qual era a função ali dos gafanhotos, como as outras pragas, atacando a agricultura, a produção de alimentos? E hoje nós vivemos numa época de mercados interligados. Então, quando há um prejuízo ou uma praga no lugar do mundo, há, claro, um prejuízo ali, mas é enviado produção de outras partes, e há várias maneiras de se transportar alimentos, e nós vemos que há um mercado conectado. Então alguém hoje pode achar que não é tão assustador ter uma praga de gafanhotos, é só trazer de outro lugar os alimentos, e hoje nós temos vários meios, navais, até aéreos, né, e carros, carretas e caminhões para transportar alimentos. Mas lembre que não era assim na época do Egito, embora haviam embarcações e outras maneiras de transportar, o fato é que uma praga como essa traria grande fome e miséria, seria um flagelo terrível, que devastaria toda aquela terra. Meus irmãos, na história mundial há relatos de pragas semelhantes. Ainda hoje há também outros tipos de praga, não só de gafanhoto, de animais que comem as lavouras, que destroem a produção de alimentos.
Mas na história mundial aconteceu não como aqui, porque o texto diz que nunca houve praga semelhante de gafanhotos, nem haverá depois, segundo o nosso texto. Mas há pragas de gafanhotos na história mundial, e no período depois da Segunda Guerra houve esse tipo de praga, aconteceu, e de fato era algo grandioso. Os carros derrapavam nas pistas, roupas consumidas nos varais por esses animais, entrando dentro das casas. Então imagine uma cena apocalíptica, um filme de terror, uma cena de guerra. É o que está acontecendo aqui na terra do Egito, e ainda com uma praga de gafanhotos, segundo o texto, nunca vista anteriormente e nunca vista posteriormente. Então, esses flagelos, eles apontam para os flagelos do Apocalipse também, que nós já passamos aqui pelos selos, pelas trombetas de Deus. Então há conexões entre esses flagelos e os flagelos desses últimos dias que nós vivemos na terra, esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo Jesus. Então imagine que essa praga, ela terminou de acabar com as plantações que haviam ali, a extinção dos alimentos no Egito. Imagine o problema. Imagine o desconforto no Egito, principalmente para Faraó, que era considerado Deus, um Deus Sol, que tinha controle sobre estas coisas. E nós veremos a vergonha dele, especialmente na próxima praga, as trevas. Ele, se considerando só um filho de Ra, envergonhado, não tinha controle nenhum. Não é um Deus encarnado, só há um Deus encarnado. O Deus eterno, o Deus trino, que na segunda pessoa encarnou e veio, e é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e governa, como vimos pela manhã, todas as nações com cetro de ferro, com vara de ferro as regerás. A profecia diz, lá no Salmo 2, o que é cumprido, segundo nós já observamos em Apocalipse, capítulo 12. Então esta praga acabou com as plantações, algo terrível. E isso não está aqui por acaso, irmãos. Isso é para ser contado e recontado o poder de Deus, os seus milagres, a sua palavra, os seus prodígios, e que o Senhor governa as nações, e que o Senhor governa por trás de todas essas tragédias. Há um Deus soberano, uma vontade soberana, e Deus zomba dos egípcios que zombaram dele. Deus zomba dos ímpios, das nações, daqueles que rejeitam a sua palavra, daqueles que se endurecem contra os seus alertas. O Senhor zomba deles, daqueles que desprezam a sabedoria revelada. Veja depois no livro de Provérbios o modo como Deus zomba daqueles que tapam os seus ouvidos para a palavra de Deus, para a mensagem de Cristo, aqueles que são incrédulos, que endurecem os seus corações, e como estamos vendo aqui, com justiça o Senhor também os endurece judicialmente. Então veja que o Senhor está zombando dos egípcios, Ele que está no controle. O Senhor então envia Moisés, aí no verso 3, com a mensagem, e o Senhor confronta Faraó, usando Moisés, dizendo: assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, até quando recusareis humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares, eis que amanhã trarei gafanhotos sobre o teu território. E há todo o anúncio aí que já lemos, mas perceba que já estamos na 8ª praga. Há um endurecimento do coração de Faraó. De fato, há remorso, em alguns momentos, e vimos aí no texto, observamos, ele tem um arrependimento superficial, ele pede perdão, ele pede que Moisés ore a Deus, mas veja, irmãos, que Faraó está ficando desmoralizado. Faraó, que é tratado como um Deus, está ficando desmoralizado. Os oficiais de Faraó, no verso 7, lhe disseram: até quando será esse homem por cilada
para nós: deixa ir os homens para que sirvam o Senhor. Deixa esse povo ir prestar o seu culto. Os oficiais, eles dizem então a Faraó está desmoralizado, a sua popularidade tem uma queda drástica, há uma pressão interna já no Egito. Já há uma pressão do povo, dos oficiais. Deixa ir o povo. O próprio Faraó, ele está aí sofrendo tantos desconfortos. E ele está então aí como que constrangido, sim, por essas circunstâncias. E aí veja que ele manda chamar Moisés e Arão no verso 8. Mas ele diz: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais os que hão de ir? Ele quer controlar o culto de Deus. Irmãos, muita gente, quando nós que somos presbiterianos, temos uma doutrina, uma teologia de culto, o que é muito raro no meio evangélico. Na Reforma, isso foi um dos assuntos centrais da Reforma, o culto, porque a missa é uma idolatria antibíblica. E na Reforma Protestante, então, ao voltar às Escrituras, a pregação bíblica, também houve um retorno ao culto bíblico. E há um distanciamento da Bíblia e da doutrina bíblica no meio evangélico em geral, e muitos acham que é exagero falar de culto, é muito preciosismo. Eu não sei se estão lendo a mesma Bíblia, irmãos, que estamos lendo aqui, porque acha só por causa de essa questão de culto, e acha que é uma coisa de somenos essa questão, quando, irmãos, isso está no centro da batalha. Deus criou o mundo para a sua glória, Deus criou a humanidade para a sua glória, Deus colocou o homem no jardim, Deus lhe deu, fez um pacto lhe dando a palavra, e o homem se rebelou. Ele deu ouvido à voz de Satanás, do diabo, e a humanidade, ao cair, perdeu o acesso a Deus, o culto, e tornou-se necessário a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo, o que foi pré-anunciado ali no Antigo Testamento, e também através daquele culto sacrificial, onde sangue de animais, de touros, de bodes e outros animais ali eram derramados, apontando para a cruz do Calvário. Então, a questão do culto, eu não entendo como alguém lê a Bíblia ou ouve o Evangelho e não percebe que isso é uma questão central, e é o que estamos vendo aqui. Está no centro da mensagem e da disputa de Deus com os ídolos e com o mundo, e com os ímpios, e com estes de coração endurecido. E perceba que Faraó, ele tem que ser muito pressionado ali, ele não se converte, e ele quer ainda controlar estas coisas. Ele quer dizer, ele quer saber quem são os que hão de ir. Na verdade, ele não quer deixar o povo ir, está endurecido, não quer permitir, mas ele quer saber quem é os que vão. E aí, quando Moisés diz: temos que ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. É santa convocação, culto ao Senhor, tem que ir, é o povo de Deus. E mais na frente ele vai querer segurar o gado, mas o culto tinha que ter os sacrifícios, ele mesmo tinha que contribuir com os sacrifícios. Moisés vai dizer a Faraó, porque na verdade ele não quer deixar o povo ir, quer estar no controle, está endurecido, e a sua inimizade na verdade é contra o Senhor, contra Deus, é uma guerra, é uma disputa contra o Senhor, e ele é um ímpio, e a palavra de Deus diz que a carne, ela é inimizade contra Deus e não pode se submeter à lei de Deus. Vai tentar adaptar e mudar e alterar, é isso que o ímpio faz, é isso que Faraó quer fazer. Então a palavra de Deus é enviada, o modo como Deus exige o culto tem que ser cumprido, e Moisés sabe disso. Mas Faraó não quer submeter.
Não há um arrependimento sincero. Ele diz no verso 10, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Mas aí ele diz, vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então, percebe, irmãos, que há uma resistência. Ele permite que os homens vão, mas que deixem as mulheres, as crianças, como reféns. Vocês vão, mas deixam as mulheres aqui, as crianças, que aí ele queria garantir o retorno. Ou seja, ele não queria deixar o povo de Deus ir. Faraó quer controlar, ele está em disputa com o Senhor, ele quer controlar o culto de Deus, por acaso? Então, nós não devemos, irmãos, desprezar isso, a centralidade de que Deus tem um povo. Esse povo, como tudo na criação, como toda a criação, tudo é para a glória de Deus. Deus escolheu um povo para si, para a sua glória, e no centro disso, isso envolve o culto. Deus tira um povo salvo para quê? Para servi-lo, para adorá-lo, para ser um povo sacerdotal, para obedecer os seus mandamentos, não para ser salvo por obras, que nunca foi esse o propósito, mas para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado, porque Deus é santo. Então, há uma centralidade, sim, nas Escrituras, de um Deus que retira um povo para cultuá-lo, e de fato, é isso que Ele faz quando está nos salvando, e é para isso que aponta a nossa esperança celestial. Não precisaremos de templo ali, porque Cristo estará, na verdade, ali, a terra restaurada, a nova Jerusalém que desce do céu, Cristo estará presente, e estaremos então numa comunhão direta, em adoração eterna, servindo ao Senhor, embora não saibamos os detalhes dessa vida eterna que o Senhor nos dará, sabemos que envolve sim o culto, a adoração, há uma ideia do descanso eterno dos santos, e esse descanso aponta também para o Shabat, para o dia do Senhor. Então, Deus é um Deus que tem um povo, que salva um povo, para que esse povo o adore, e Satanás, o mundo, Faraó, não quer isto, está engajado em impedir isto, como estamos vendo no nosso texto. Moisés, irmãos, como profeta de Deus, não pode aceitar esses termos, porque quem define os termos é o Senhor. E diante então desse confronto, o Faraó retrocede novamente da intenção de negociar, que na verdade não é uma negociação, é palavra de Deus, ele tem que se submeter. Não é uma negociação, é palavra, é ordem de Deus, como o Senhor disse aí, no versículo 1, como já vimos, vai ter com Faraó, porque eu lhe endureci o coração, e etc. E no verso 3 ele diz, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Não havia o quebrantamento correto. O quebrantamento de Faraó era superficial, irmãos, era um remorso. Não houve uma profunda humilhação, arrependimento genuíno no coração de Faraó. É por isso que ele parece que se arrependeu, e aí pede que ore, e vai e volta, e nós já estamos aqui na 8ª praga, e então nós vemos que ele volta atrás. E Moisés não pode se submeter. Não há então uma negociação, porque Deus é Senhor, e Faraó não é, ele tem que se submeter. Mas ele não pode se submeter. E diante disso, então, irmãos, é o contexto em que o Senhor envia a praga de gafanhotos, que estamos vendo em nosso texto. Gafanhotos que comem as ervas, os frutos das árvores, e há várias citações em toda a Bíblia desse evento do Êxodo. Por exemplo, em Salmo 105, 34, o salmista diz, ele falou, e vieram gafanhotos, saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Então imagine uma tragédia, um flagelo, de toda a produção de um país ser consumida, os frutos, não tem nada, não sobra nada. Faraó está
destruído, mas ele só tem remorso. Não há um quebrantamento profundo em seu coração, não há uma mortificação de pecados. E tudo isso, irmãos, está cumprindo o plano de Deus. E esses eventos aqui estão na história da redenção, cumpre o plano de Deus, e essa história, ela se espalhou. Tinha como endereço primário o povo de Deus, chega a nós como povo de Deus, mas essa história se espalhou. Se você lê o Antigo Testamento, depois ali dos 5 primeiros livros, o Pentateuco, vai ter o livro de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, e haviam outros povos ali que habitavam na terra de Canaã. Hoje conhecemos como Palestina, por exemplo, os filisteus. E nos dias então de Eli, a arca foi trazida para o acampamento. E naquela guerra com os filisteus, que moravam ali, naquela região da Palestina, ao se defrontar com Israel, veja que essa história do Egito era conhecida das nações. Os filisteus disseram: ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses, desses poderosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Eles distorceram a história, não é verdade? Mas chegou lá, eles sabiam, repercutiu, a história se espalhou. E você lembra quando o povo de Deus vai entrar na terra do Egito, que Raabe sabia do que havia acontecido. E na verdade as pessoas sabiam. E Raabe descreve para os espias estas coisas. Então, no livro de Josué, no capítulo 2, do verso 8 em diante, nós vemos o que Raabe vai dizer, para você ver a importância desse evento aqui das 10 pragas do Egito. Então, em Josué, no capítulo 2, a partir do verso 8, o texto diz que antes que os espias se deitassem, os espias, vocês lembram lá da história de Jericó, eles foram lá espiar a terra e acabaram ali, parando ali na casa de Raabe, e ela os escondeu, e foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse, aí veja o que ela vai dizer do Senhor, da história que havia se espalhado, e que eles sabiam disso. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Olha aí, eles sabiam até de que Deus havia prometido a terra, de que havia um pacto, uma aliança. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Por quê, irmãos? E aí ela vai dizer, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Não ficou ali só Israel, não. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, a palavra de Deus, irmãos, só há um Deus vivo, um Deus que se revela na palavra, os seus mandamentos, a sua palavra é a verdade. Ah, mas eles têm outra religião, não creem, não importa, só há um Deus. Temos aqui a história da redenção, dos feitos de Deus, dos seus milagres, e claro que há uma revelação natural, e no fundo, eles sabem que há um só Deus, não se submetem, não se arrependem, não creem neste Deus. Mas veja que entre os pagãos a notícia se espalhou, e o coração deles desmaiou. E ela, então, Raabe, como ela creu em Deus, ela diz, jurai-me pelo Senhor, né, que vocês vão ter misericórdia de mim, etc., aquela conversa toda. Então vejam a importância de que Deus se revelou para Israel, para a sua igreja, para nós, o seu povo, também hoje somos Israel de Deus. Vejam, irmãos, a importância da memória de um povo. Vejam que o propósito era esse, essa história ser contada e recontada, lida e relida, pregada. E vejam as consequências de perdermos as nossas memórias. Isso afeta, irmãos, as nossas escolhas. É o mesmo Deus soberano.
Há um desprezo hoje pela história, uma falta de interesse, ou desejo de aprender da história. As pessoas se acham evoluídas, isso é história do passado. Quando falamos da história da igreja, a história bíblica da redenção, a história da igreja também, e as pessoas acham que estamos em outros tempos, somos muito evoluídos, e acham que não tem que aprender com a história. Eles acham que estão no controle. E é por isso que nós vemos as tragédias se repetindo. Porque qual é a raiz, irmãos, da tragédia? A queda, a rebelião e a incredulidade e a dureza de coração. Qual é o grande inimigo de Faraó? Eram gafanhotos, pragas, trevas? Era o coração endurecido, corrupto. Este era o problema de Faraó, a incredulidade. Então vejam, irmãos, o que a rejeição da palavra de Deus gerou no Egito. Imagine a maior potência do mundo. Era o Egito ali. Uma potência mundial, com recursos, com um rio ali, um delta do Nilo, recursos tais, e ficou destruído. Nós às vezes racionalizamos, damos várias desculpas, né? O nosso país é um país tão rico e às vezes tem tanta miséria, tanta fome, problemas que temos como nação, e muitas vezes, porque é isso, a história, e aí o argumento geopolítico, isso e aquilo, e esquecemos, irmãos, e vemos aqui no texto a consequência de rejeitar a palavra de Deus, que Deus é santo, Ele é justo, Ele envia os seus flagelos sobre esse mundo. E aí fica a questão: não nos submeteremos aos termos de Deus? Não lhe prestaremos o culto que lhe é devido? Seremos incrédulos? Seremos como Faraó? Nos endureceremos como o Senhor? Contra o Senhor, perdão? Então, veja que é isso que está acontecendo aqui. Faraó é um tipo, é um exemplo dos incrédulos, dos que rejeitam a Deus, dos que não se submetem a Deus, e veja que a raiz do problema todo do Egito aqui é a incredulidade, a dureza de coração, e é o que está aí no mundo também. Nós racionalizamos, e existem questões humanas aí, da economia, da política e etc., mas nós sabemos que esse mundo, ele jaz no maligno, ele está debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus, porque os homens são maus e incrédulos. São rebeldes, são pecadores, não se humilham diante de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, têm a pretensão de querer saber mais do que Deus, como o Faraó querer dizer para Deus como é que tem que ser as coisas, tem que se humilhar. Cristo é Senhor e Salvador, é assim que o pecador tem que vir a Cristo, não dizendo para Deus como é que vai servir a Deus, não dizendo como é que é, quanto é, que horas é. Não, Deus, o Senhor diz. Ele determina como devemos servi-lo na sua palavra, a revelação das suas ordenanças, dos seus mandamentos. Então, Deus nos chama a servi-lo, irmãos. Deus nos chama à adoração, Deus nos convoca à adoração, a prestar a Ele o culto que lhe é devido. Também no passado, nas Ilhas Canárias, há algo mais do que 3 séculos, foi descrita por uma testemunha ocular uma praga de gafanhotos, e é dito ali que o ar estava tão cheio deles que o indivíduo que registra disse que não podia nem comer no seu quarto, sem uma vela, uma nuvem de gafanhotos. As casas estavam cheias, os estábulos, os celeiros, câmaras, tudo, os porões. Ele tentou ligar ali um fogo, um pó de canhão, um sulfato, para expulsar, mas era inútil, saía um bocado, entrava mais ainda. Quando a porta era aberta, um número infinito de gafanhotos entrava, esvoaçando, era um problema. Então, irmãos, vejam a tragédia, imagine ali no Egito, que a Bíblia diz que não houve nem antes nem depois igual. Aqui o indivíduo diz que quando ele abria a boca para comer, entrava gafanhoto dentro. Algo terrível. Então, tudo isso, irmãos, está no controle de Deus. Deus é soberano, o Senhor, Ele governa as nações, Ele governa estes eventos,
E aqui no Egito é muito claro, especialmente para nós, que isso está associado à rejeição de Deus, à incredulidade, uma fome terrível contra Faraó, uma praga terrível. Então, que fique claro, irmãos, que a dureza do coração de Faraó destruiu a sua terra. A dureza do coração de Faraó, essa foi a causa. Ele ficou com raiva de Moisés, né? Ele vai ameaçar Moisés no final. Você não vai nem mais me ver, Moisés, é meu rosto. Moisés diz, não, é verdade. De fato, ele não vai mais ver Faraó. Mas ele certamente queria colocar a culpa em Moisés ou qualquer coisa. Mas o fato, irmãos, é que a causa da ruína é o pecado, é a incredulidade, é a dureza de coração. Nós devemos parar de nos desculpar ou colocar a culpa nas circunstâncias externas. Como observamos aqui pela manhã no estudo do Apocalipse, por trás de tudo isso que está aí, até guerras e situações de tragédia mundial, há a ação dos ímpios e a ação de Satanás, o inimigo de Deus, que é o que vemos aqui em Faraó e no Egito. Então, diante disso, dessa praga, do não acordo ali, Faraó não submete, Moisés e Arão são expulsos da presença de Faraó. O arrependimento é falso, ele não é convertido, ele não tem mortificação do pecado, ele é incrédulo. Incredulidade é um pecado terrível. E diante disso, a próxima praga, irmãos, é a escuridão espessa. Não devemos, irmãos, embora tenha acontecido até em alguns locais um tipo de nuvem, de poeira, e até situações de algo terrível mesmo, que parece que está de noite. Em lugares do mundo aí tem acontecido eventos terríveis, mas aqui não é algo natural. É uma ação de Deus, uma escuridão intensa. O texto diz aí que são 3 dias de escuridão na 9ª praga. E o texto diz que eles, no verso 22, vai dizer que são 3 dias, e que eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou no seu lugar. Então é algo, um milagre, uma ação, ou um juízo de Deus, melhor dizendo, mas houve trevas aí, uma ação judicial de Deus. Porque quando falamos assim, os homens querem explicar por uma questão meramente de natureza, quando você atribui algo à natureza, para a mentalidade moderna, e tudo indica dos egípcios também, é para não atribuir a Deus. E aqui o texto é claro, e até os gafanhotos, houve um vento que os trouxe, e aqui agora é descrito essas trevas que vieram da parte do Senhor. Então cremos que houve algo que não sabemos explicar, uma ação também, um juízo de Deus contra o Egito. E diante disso, novamente Faraó manda chamar Moisés e Arão. No verso 24, ele chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. E aí Moisés vai explicar: não, Faraó, você tem que nos dar também sacrifícios e holocaustos, e nós temos que levar o rebanho. Faz parte do culto do Antigo Testamento, hoje nós não precisamos. Cristo já veio, morreu na cruz, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o sacerdote e o sacrifício. Nós temos sacerdote e temos sacrifício, mas já é o de Cristo, já consumado na cruz do Calvário. Então Moisés não pode concordar com esses termos, não levar os rebanhos. E então o texto diz, vai dizer no verso 27, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. E meus irmãos, essa praga de trevas é algo que envergonha grandemente Faraó e o Egito. O Egito é uma terra ensolarada, é como o nosso Nordeste brasileiro, onde temos muitas cidades chamadas, que se auto-intitulam Cidade do Sol, e somos um território bem propício, né, a uma terra ensolarada, a energia solar. Trevas sobre a terra é uma afronta a Ra, o Deus do Sol. E os egípcios então confiavam nesse Deus que controlava a natureza. Sem luz, o que há? Escuridão terrível, como o texto diz, e não há trabalho. Não há como fazer negócios. Hoje nós temos energia
elétrica. Mas, lembre, não foi sempre assim, você sabe disso. E em trevas tão absolutas, imagine, não dava para fazer negócios, e Faraó foi envergonhado. Faraó, como uma personificação humana de Ra, o Deus do sol, não teve poder para impedir a ação do Senhor. As trevas enviadas da parte do Senhor. Então não foi mera escuridão apenas, mas trevas que prenderam os egípcios em suas casas. Um terror terrível. As trevas também ali simbolizavam o caos para os egípcios. Eles conheciam tempestades de areia que causavam trevas, eles conheciam eclipses também, não era meramente um eclipse, mas uma ação de Deus, algo que eles não conheciam. O Egito, então, pela ação de Deus, estava debaixo de trevas, e o coração de Faraó cheio de amargura e de ameaças contra o enviado do Senhor, o servo de Deus. Irmãos, então nós vimos aí essas duas pragas e queremos ainda trazer aplicações para as nossas vidas. Mais uma vez, irmãos, queremos reafirmar, em tudo isso aqui, o fim é a glória de Deus. O fim principal de Deus, do homem também, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E o fim principal de Deus ao criar todas as coisas é a sua própria glória. Se você tem alguma dificuldade com isso, recomendo, tem um livro de Jonathan Edwards, com esse título, né? O fim para o qual Deus criou o mundo. Leiam, o material já traduzido para o nosso idioma. E ele prova com muita maestria, não temos aqui tempo, ocasião para isso, mas recomendo fortemente. Se você tem dificuldade, dúvida com esse assunto, com argumentos bíblicos e até filosóficos, como o filósofo que era Jonathan Edwards. Então, o propósito de Deus, irmãos, é a glória do seu nome, que o seu nome fosse conhecido, glorificado em toda a terra, porque esse é o fim de todas as coisas. E perceba, Deus já é glorioso, mas através desses feitos dele, a sua glória repercute, o seu nome é exaltado e bendito em toda a terra. E através disso o seu nome é adorado, bendito. Israel adoraria, louvaria o seu nome, prestaria o culto que a ele é devido, e até os pagãos reconheceriam ao redor, como citamos o caso dos filisteus, o caso também de Raabe, e aqui em Alagoinhas essa mensagem chegou até nós, de um Deus poderoso que arruinou uma nação rebelde, que enviou suas pragas contra o Egito. Isso chega até nós hoje. O pessoal tenta explicar de várias maneiras, os liberais, que não foi bem assim, mas está aí, irmãos, com testemunhas lá da época, até as nações ao redor reconheciam isso. Essas verdades chegaram até nós e revelam também como estamos lidando com um Deus soberano, que é um Deus que está em batalha contra os seus inimigos, o reino do mal, os inimigos da igreja. Faraó ali, os pagãos, e nós sabemos, à luz do Novo Testamento, Satanás e os seus anjos, que estão derrotados. O pecado e a morte que Cristo venceu na cruz por nós. Então há uma batalha, há uma guerra entre Satanás, entre o descendente da mulher, que é Cristo, e Satanás, e essa guerra de Satanás é contra o Senhor, mas como ele não pode fazer nada contra o Senhor, ele ataca a sua igreja, os seus eleitos, mas ele é derrotado. Então veja, irmãos, a superioridade do Senhor, o seu governo, contra as nações, os homens maus, os tiranos. Não se preocupe e não se deixe enganar pelas vistas, a vitória pertence ao Senhor. O mundo vai resistir, os incrédulos irão resistir, Satanás irá tentar fazer com que desistamos, Satanás irá tentar fazer com que enfraqueçamos a nossa posição, que abandonemos a batalha, que percamos de vista o propósito para o qual Deus nos criou e nos salvou. Mas não se deixe enganar, meu irmão. A vitória é do Senhor, a batalha pertence ao Senhor.
e nele nós somos mais do que vencedores. Claro que iremos lidar com a malignidade do pecado, as consequências de viver num mundo incrédulo. Vamos observar o fim daqueles que não se arrependem e creem, e que a ira de Deus está sobre os seus inimigos e permanece contra aqueles que não se arrependem e creem no Senhor Jesus e se voltam para Ele. E aqui nós vemos, irmãos, quão dura coisa é desprezar a mensagem e os mensageiros do Senhor. Faraó que não se humilhou, e esse mundo também que não se humilha. E nós, embora não temos tempo aqui, não é o nosso propósito, mas há o capítulo 7 de Romanos que fala da necessidade de mortificação do pecado, capítulo 6, 7 e também 8 de Romanos, porque esse tipo de remorso aí não é suficiente. É necessário uma profunda humilhação, quebrantamento, arrependimento. E nós precisamos, irmãos, diante da palavra de Deus, ter todo o cuidado. Está aí o alerta. Porque muitos acham que estão arrependidos, que não aceitam o cristianismo, só Jesus é Senhor, mas não se submetem, tentam Cristo e outra coisa, a palavra e outras coisas. Não se submetem à palavra de Deus, não há um profundo quebrantamento do coração, a mortificação do pecado. E está aí, irmãos, alertas. Nós não podemos nos contentar com um mero remorso, com profissão de fé, sem de fato evidências de que houve um arrependimento genuíno para a vida. Porque esse, irmãos, é o grande problema. O nosso grande problema é esse. Se não temos esse tipo de arrependimento, de fato, a nossa posição ela é uma posição perigosíssima. E o nosso grande inimigo, o nosso grande problema não é os problemas mundiais e tal, embora são problemas sim, estão acontecendo. Mas a pior coisa, irmãos, é de fato não se submeter a Deus, e isso traz toda série de consequências para nós como indivíduos, consequências temporais e eternas, e também sobre as nações, sobre a nação. Nós vemos então que o Senhor, Ele trata com as nações, e é algo terrível encarar os seus juízos. Então, nós observamos aí que grande desolação sobre os homens, não somente sobre os homens, sobre a terra, sobre um país arruinado, destruído, um país próspero, Faraó humilhado, mas não completamente. Ele pede perdão, mas não se dobra diante de Deus, das suas ordenanças. É um arrependimento falto, e isso fica evidente porque ele tenta negociar, adaptar, pede oração, mas ele quer ser livre da aflição, não é do pecado. Ele não quer ser livre daquilo que estava causando o pecado, que é o seu coração endurecido, que é a natureza corrupta, a sua impenitência. Então a maior praga de Faraó não era gafanhoto ou trevas, era o seu próprio coração, como argumentamos no texto. Também observamos o poder de Deus nas pragas, e que não era uma coisa meramente da natureza, e isso é evidente também, porque na hora que Moisés orava, Deus tirava as pragas. É um milagre, uma ação de Deus. É evidente que não eram eventos só da natureza, mas a natureza também, para nós, está debaixo do governo do Senhor. Então, irmãos, nós devemos nos submeter aos termos de Deus. O Senhor tem nos dado a palavra, temos as escrituras no nosso idioma, a pregação da palavra de Deus, temos então a história da igreja, Deus iluminou seus servos na história, temos uma boa doutrina, uma linha de ortodoxia, de interpretação fiel, temos as escrituras, e também até para aqueles que desejarem uma certeza maior e clareza, temos também aí os originais. Você pode se dedicar, estudar e investigá-los se houver alguma dúvida. Está acessível, é possível, não quer dizer que é fácil, mas é possível. Então, meus irmãos, nós não devemos jamais nos colocar numa posição diante de Deus de questionar
a sua palavra. Se há dúvida, claro, devemos investigar. O Tribunal Supremo, a nossa confissão de fé já nos diz, são os originais que chegaram até nós, preservados pelo Senhor. Devemos ir a eles. Devemos ter então a palavra de Deus como autoridade suprema sobre as nossas vidas. E é justamente o que o mundo não vai fazer. É justamente o que os ímpios, os rebeldes, é o que Satanás não irá aceitar que façamos. Então nós temos ou devemos ter essa evidência de um coração verdadeiramente quebrantado, a submissão aos termos de Deus. Porque fora disso que há rebeldia, não conversão, algo terrível, incredulidade. E, por fim, irmãos, veja o fim de Faraó, por meio desse endurecimento consecutivo e sequencial, ele finalmente, ele diz algo terrível, e ele coloca sobre ele mesmo a sua grande sentença de condenação, no final do capítulo, no verso 28, quando ele diz para o mensageiro de Deus, para Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto. Porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Faraó, ele não quer os meios de graça. Ele rejeita o mensageiro de Deus. Ele afasta de si os meios de recuperação. Os meios pelos quais ele poderia ser quebrantado, se humilhar. Embora ele não fez isso, se endureceu. Não era um eleito, sabemos, mas ele é responsável. E é justo que o Senhor o tenha endurecido, e o fim desse processo de endurecimento é que ele afasta de si os meios de recuperação, os meios de graça, mostrando definitivamente que ele é um réprobo, um ímpio. Que terrível, irmãos, isso, a rejeição do Evangelho, das Escrituras, que muitos teólogos reformados chamam de blasfêmia contra o Espírito Santo. Vejo o perigo de uma atitude de não submissão à autoridade de Deus da sua palavra. Vejo o perigo que o mundo se encontra, que a nossa época se encontra e que a igreja dos nossos dias se encontra. Porque vemos em toda parte uma luta com Deus, e esse tipo de reação, de não se submeter à autoritativa palavra de Deus, de não se portar, tomar posição do lado desta perspectiva bíblica, de que somente a Escritura de fato é a nossa única regra de fé e de prática, e que devemos de fato, em definitivo, nos submeter a ela. Estes então se colocam como inimigos de Deus, pensam poder enfrentar a Deus, como Faraó, mas a verdade é que Faraó não é Deus encarnado coisa nenhuma. Faraó não é Deus, só Jesus é o Deus que encarnou, que veio a este mundo para nos salvar, e só nele temos refúgio e salvação. Só ele tem poder de esmagar os nossos inimigos. E qual é o nosso grande inimigo, meus irmãos? O pecado, a morte. E o apóstolo Paulo, falando desta vitória que temos em Cristo Jesus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 55 e 56, o apóstolo Paulo registra: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás, a carne, o mundo não tem a palavra final. Cristo veio para aniquilar a praga das pragas, que é o pecado, e assim nos livrar da morte, conceder a nós a vida eterna. Então essa é a praga das pragas. Este é o mal dos males. É o pecado, irmãos. Não se deixe enganar, não se deixe distrair pelas questões, são coisas ruins que estão acontecendo, mas a batalha espiritual, ela é interna.
É uma questão espiritual, é uma questão de pecado, é uma questão de vida ou morte. E Cristo já veio, nós já temos a revelação. Já sabemos o que devemos fazer, para onde ir. Cristo, Ele aniquilou a praga das pragas. Ele venceu na cruz. Na cruz houve a morte da morte, na morte de Cristo. Então é por meio da cruz que devemos viver, por meio dele. Vivamos então pelo nosso Senhor. Não nos contentemos, irmãos, não descansemos com qualquer tipo de arrependimento superficial, com incredulidade manifesta em rebelião ou não submissão à palavra de Deus, e fiquemos atentos, porque tudo isso aqui, como estamos vendo, e se Deus permitir, continuaremos vendo no livro do Apocalipse, tudo isso aqui é também realidade para os nossos dias. Deus é justo, Deus é santo, e Ele está então tratando com este mundo, e os homens estão em rebelião contra Ele, mas não prevalecerão. Escolha, se aliste ao lado de Cristo, nesse exército de Cristo da igreja, vá a Cristo, use a responsabilidade humana, vá ao Senhor, se humilhe perante Ele. Sabemos, claro, que virão aqueles que Ele trouxer, mas você está ouvindo o chamado do Evangelho, vá a Cristo. Escolha então o lado de Cristo, não de Satanás, desse mundo, daqueles que não se submetem à palavra de Deus. Tenha essa santa coragem, ousadia e resolução, porque de fato não há outro meio, outro caminho pelo qual devemos viver e seguir, senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender este livro do Êxodo, a entender e discernir os tempos em que estamos vivendo e a raiz do problema, que é o pecado, a rebelião contra Deus. Que o Senhor então nos ajude. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, pela tua palavra santa, que revela teus grandes feitos e o teu evangelho de Cristo, a única esperança, ó Deus, para pecadores como nós. E nos ajuda a aceitar o teu evangelho nos seus termos, nos termos do Senhor. Nos dá quebrantamento, espírito de humilhação, nos dá mortificar, ó Deus, o pecado, não viver para nós mesmos, mas viver para Cristo. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, tira a incredulidade. Ó Deus, nos dá crer exatamente naquilo que ouvimos da Tua palavra, ó Deus, que esse é o grande mal que nos assola, ó Deus, não termos Cristo, vivermos na incredulidade. Assim alcança os perdidos, ó Deus, usa a Tua igreja, a pregação, quebranta os corações, opera o novo nascimento, a regeneração, e que esse alerta seja claro e que o Espírito Santo possa usar a Tua palavra para convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E que assim muitos venham a Ti pela Tua graça e que possamos, ó Deus, ver a Tua obra avançando entre nós e prevalecendo. E aos rebeldes, ó Deus, tem misericórdia, que aqueles que estão em rebelião e são Teus eleitos, que se arrependam, que o Senhor também os alcance conforme o Teu próprio plano e usando, ó Pai, por graça a Tua igreja. E assim, ó Deus, também nos livra dos homens maus e incrédulos e preserva a Tua igreja, ó Pai. Refreia a iniquidade nessa terra, conserva a Tua igreja e nos ajuda a vencer e prevalecer por meio de Cristo. É no nome dEle que oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um dos nossos hinos ou cânticos e depois faremos a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém. Fiquemos em pé. Vamos abrir nossos hinários no hino de número 10. Hino 10, a criação e seu Criador.
erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infinitas bênçãos canta já. Ó louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios, oide bem, a todos proclamai também. Ó louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos por esse dia do Senhor, a oportunidade que o Senhor nos deu de te buscar, ó Deus, no teu dia, como igreja, reunidos aqui pela manhã, também agora à noite, no culto. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, por ter os meios de graça, ó Deus, conosco, termos acesso à tua palavra, a pregação, ó Deus, o anúncio público da tua palavra em culto solene. Te agradecemos, ó Deus, por esses meios que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de olhar para Cristo, de ser conduzidos ao teu Evangelho. Assim, envia o teu Espírito com a palavra, opera, ó Deus, a graça, a santificação em nós, cumpre o teu querer, salva os perdidos, nos ajuda, ó Deus, a valorizar esses meios de graça, nos ajuda a entender, ó Deus, a importância da pregação como meio escolhido pelo Senhor para, de modo ordinário, salvar os pecadores. Também trazer a santificação, os alertas da palavra e também anunciar a esse mundo, ó Deus, a sua condenação daqueles que não se arrependem e a salvação, ó Deus, para aqueles que se arrependem. Nos abençoa, Pai, nos dá uma semana de paz, nos guarda, protege, livra de todo o mal, sustenta a tua igreja, abençoa cada família, abençoa cada igreja fiel, abençoa, Deus, a pregação do teu evangelho neste mundo, sustenta a tua igreja, para que os meios de graça continuem entre nós, e agradecemos, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede à nossa irmã Mônica. Te agradecemos, ó Deus, pela fé, pelo que o Senhor tem lhe concedido, poder te servir com a sua casa. Ajuda, ó Deus, a tua serva a discernir os tempos em que vivemos, a confiar no Senhor, olhar para Cristo, ter o seu coração firmado no Senhor, não se abalando com as coisas que acontecem ao redor nessa terra, mas olhando para o Senhor e combatendo o combate da fé. Assim também, ó Deus, todos nós nos dá também viver nesse mundo com prudência, sabedoria, sabendo que vivemos os últimos dias, o tempo se abrevia e que Satanás está furioso, especialmente contra a igreja, contra o teu evangelho, contra a pregação da tua palavra, buscando, ó Deus, tragar o máximo possível de pessoas para a condenação. Tem misericórdia, ó Pai, livra, salva, abre portas para a proclamação do evangelho e torna a pregação eficaz, ó Deus, aplica aos corações, regenera, quebranta os corações com poder, opera esse milagre do Senhor nas almas, a conversão de pecadores, fazendo-os, ó Deus, humilhando-os, fazendo-os ir aos pés da cruz de Cristo e, de fato,
dando-lhes um novo coração para que se convertam, para que se arrependam, ó Deus, dos seus pecados. Assim nos ajuda, ó Pai, nos ajuda a cumprir a missão. Precisamos da Tua graça, sem Ti nada podemos fazer, e que o Senhor, por bondade, nos use, por misericórdia, ó Pai. Assim, dá-nos uma semana abençoada. Também pedimos pelos enfermos, pedimos, ó Deus, pelo tratamento do nosso irmão presbítero Romeu, recuperação da nossa irmã Cleusa, pedimos também cirurgia de nossa irmã Iodânia. Pedimos ao Pai que o Senhor seja com cada um daqueles que temos orado por questões de enfermidade, nossos parentes que estão enfermos, que precisam de um tratamento, de uma intervenção do Senhor. Opera, ó Deus, conforme o Teu querer. Peço aqui pela minha mãe também, que o Senhor ajude, ó Deus, a buscar o tratamento, a alcançar, ter essa possibilidade, e que o Senhor também contemple ali operando, usando os meios do Senhor, operando o Teu poder, ó Deus, na vida dela, no seu coração, na sua vida espiritual, também na sua vida física, ó Pai. E todos os que necessitam do Senhor, que vão a Ti, que confiam somente no Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, especialmente para a Tua igreja, o Teu Israel de Deus, e pedimos pelo nosso país, tem misericórdia, ó Pai, dos governos, das autoridades, por esse mundo em conflito, em confusão, como cremos e pregamos aqui que o Senhor Jesus, que é Rei dos Reis, que está reinando sobre tudo e todos, venha manifestar a Tua vontade, ó Deus, Teus juízos, o Teu governo sobre esse mundo, inclusive sobre os maus e réprobos. Assim, pedimos, venha o Teu reino sobre nós como igreja, nação e povo do Senhor. Assim, nos dá uma semana abençoada, nos leva em paz, nos dá a Te servir, Te adorar todos os dias, Te buscar no particular e em família. E se o Senhor não voltar durante essa semana, que possamos, ó Deus, no Teu dia, próximo domingo, estar aqui, ó Deus, Te cultuando, Te servindo, prestando o culto que ao Senhor é devido, ouvindo a Tua palavra e nos preparando para o grande dia da vinda do Senhor. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Sentarmos. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, de serviço ao nosso Deus, louvando ao Senhor por mais um dia e poder estar na sua presença, na sua casa, poder adorar ao nosso Deus. São dias difíceis, são dias maus aí no mundo, os irmãos, tenho certeza, estão bem informados e precisamos, irmãos, da graça, precisamos buscar ao Senhor, olhar para Cristo, buscar fortalecimento da fé, para que possamos cumprir a sua vontade, adorá-lo, cumprir o propósito dele para as nossas vidas, aguardando, a vinda do nosso Redentor. Então, estejamos atentos, ao nosso serviço a Deus, no particular, nossa vida pessoal, mortificando o pecado, buscando ter uma vida devocional, em família também, e também congregando, não deixando a congregação, especialmente também cultuando ao nosso Deus no seu santo dia. Então, nossa igreja aqui está de portas abertas para nossos amigos, visitantes, irmãos, aqueles que desejam servir ao Senhor conosco aqui. Todos são bem-vindos, temos sempre algum visitante, sintam-se bem-vindos. Nosso conselho também está ouvindo os candidatos para a recepção, a membresia
da igreja. Nós ouvimos nessa manhã nosso irmão Paulo e também ouvimos nosso irmão John, e que serão recebidos, foram aprovados para a recepção, para a profissão de fé. Iremos ouvir mais irmãos, então faremos a recepção de todos, mas já aprovados aí a sua recepção. São irmãos vindos de igrejas evangélicas, igrejas que nossa igreja considera igrejas irmãs e que também se submetem à doutrina da igreja e que foram avaliados pelo nosso conselho. Ok? Irmãos, lembrar os irmãos de trazer os alimentos da cesta da igreja, há necessidades que precisam ser supridas e nós podemos contribuir, cada um, trazendo alimentos. Então, procure a lista, veja o que precisa, contribua, e os diáconos irão distribuir da melhor maneira. Inclusive, nós da igreja, alguém pode precisar, algum irmão, também pode ser alvo dessa assistência. Certo? Lembrar do 5º Congresso Unificado, dia 1 a 3 de dezembro. Converse com o nosso irmão presbítero Marcos, é necessário o pagamento da taxa, o valor é R$200. Você pode parcelar, se você não tiver inteiro, e então será no dia 1 a 3 de dezembro, em Cruz das Almas, momento de congraçamento, de todos estarmos juntos ali com as outras igrejas do presbitério. Ok? Quarta-feira, irmãos, lembre que o nosso trabalho não é mais terça e quinta, nosso trabalho é na quarta-feira, e que então temos sim outras programações acontecendo em outros dias. No sábado haverá um trabalho de evangelização, uma visita evangelística. Procure o nosso irmão presbítero Marcos para ter informações, ou no grupo da igreja, do nosso WhatsApp, certo? E o trabalho presencial é dia de quarta. Nós temos aqui um momento de oração. Façam seus pedidos também, se quiserem antecipadamente, também no dia, na quarta. E depois temos a nossa reunião de doutrina na sequência. Então, começa às 18 horas e 19 horas a doutrina. Se você não pode chegar, porque está no trabalho, não deixe de vir, se puder, mesmo que você não chegue às 18, e mesmo que você não chegue para participar desde o princípio do momento de oração, você pode vir participar do momento de doutrina e estar também aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Nós estamos trabalhando o Catecismo de Heidelberg, é o Evangelho que precisamos reforçar para a nossa edificação e também para a nossa evangelização. É importante termos clareza no que cremos no Evangelho e também o prazer de falar de Cristo, de estarmos ouvindo mais do nosso Deus, do nosso Senhor. Escola Dominical 9h30 pela manhã e o culto às 18 horas, e temos um chazinho, então não vá rapidamente, fique aí para conversar, tirar alguma dúvida, trocar ideias e ter comunhão, certo? Então, nossos irmãos têm disponibilizado um chazinho aí. Irmãos, sem mais avisos, então, coração silenciosa, nos despedimos à porta. Deus abençoe, uma boa semana e, se possível, fique para estarmos juntos aí na comunhão. Graça e paz, uma boa semana.